Olá, meu nome é Mário Furman, eu sou cirurgião do Hospital Santa Marcelina, sou gestor de múltiplas vítimas do Hospital Santa Marcelina, professor da Faculdade Santa Marcelina, e hoje nós vamos retomar nossas conversas a respeito do coronavírus, do Covid-19. Nós vamos discutir, nós vamos começar essa discussão, sempre à luz aí dos protocolos do Ministério da Saúde, e é importante lembrar que o nosso objetivo não é esgotar o assunto, mas trazer novamente esse assunto à tona e dar subsídios para que o profissional da saúde esteja apto a prestar o atendimento aos pacientes. Todos os dias existem atualizações, todos os dias tem novas recomendações, todos os dias saem artigos na literatura sobre o Covid, sobre o manuseio do paciente com o coronavírus. Então, nós não temos o objetivo de esgotar o assunto, mas de pautar o início do atendimento, tanto no pré-hospitalar, como na admissão do paciente na unidade hospitalar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e claro que o atendimento vai ser pautado pelos protocolos institucionais, né, e sempre seguindo aí as recomendações de excelência no atendimento aos pacientes. Então, no ambiente pré-hospitalar, lembrar da importância do profissional de saúde estar paramentado. Qual é a paramentação mínima obrigatória para o profissional? Então, contenção respiratória com máscara cirúrgica, luvas, óculos de proteção, protetor facial, aventais descartáveis, sempre lavar a mão com frequência, tomar cuidado com os objetos, então, se é a caneta, o celular, relógio, tudo isso tem que ser desinfectado com frequência, as superfícies das mesas. E para o paciente, então, o paciente com sintoma respiratório, desde a sua chegada, deve receber máscara cirúrgica e ser isolado em algum lugar, né? Então, a espera desse paciente tem que ser isolada. E como usar a máscara cirúrgica? Hoje, já existem várias pessoas utilizando máscaras cirúrgicas, ou máscaras até laváveis, máscaras de pano na população geral. Agora, é importante, além de se usar a máscara, saber como utilizar corretamente essa máscara. Então, sempre a máscara tem que cobrir a boca e o nariz. A manipulação da máscara tem que ser feita sempre pelas laterais. O paciente ou o profissional de saúde não pode manipular a máscara pela parte frontal da máscara. Então, manipulou a máscara, seja para pôr ou para tirar, sempre. Depois, lavar as mãos, ou antes e depois lavar as mãos. É de fundamental importância a lavagem de mãos. Assim como é de fundamental importância a troca periódica da máscara por uma máscara limpa. A máscara descartável não pode ser reutilizada. Então, se a máscara tem sujidade ou se ela está molhada, ela precisa necessariamente ser trocada. E as máscaras descartáveis não podem permanecer no rosto do paciente ou no rosto do profissional de saúde durante as 12 ou 8 horas de plantão. Ela tem que ser trocada periodicamente. Quais são as manifestações clínicas do paciente que chega ao serviço com a hipótese de coronavírus? Então, a gente tem que pensar que o espectro clínico é muito amplo. As queixas são amplas e muitas vezes inespecíficas. Nós estamos falando de um paciente que vai chegar com uma febre, tosse, dispneia, mal-estar, mialgia. Geralmente, esses sintomas se concentram em sintomas no trato respiratório superior. São mais raros os pacientes que apresentam sintomas gastrointestinais. Isso não significa que não pode acontecer. Então, nós vemos que alguns pacientes cursam também com sintomas gastrointestinais. Mas por aí vocês veem que são pacientes que muitas vezes têm queixas muito inespecíficas. E aí a gente tem que pensar o quê? Quais são os fatores de risco para o paciente que chega com sintomas gripais? Então, quais são fatores de risco? Grávidas, adultos acima de 60 anos, crianças abaixo de 5, populações isoladas ou populações indígenas, indivíduos que usam
AS, indivíduos que têm pneumopatias, inclusive asma, pacientes com tuberculose, cardiopatas, nefropatas, pacientes hematológicos, pacientes com distúrbios metabólicos, aqui a gente inclui o diabetes, pacientes com distúrbios neurológicos, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, pacientes imunossuprimidos e obesos. Por isso que tem que ter uma atenção redobrada com esses pacientes desde a chegada deles ao serviço. E o fluxo? Falando de fluxo, a gente tem que ver que, numa unidade não hospitalar, esse paciente é reconhecido, já tem um acolhimento diferenciado, ele é admitido, se tem sintomas respiratórios, ele já ganha uma máscara e vem para uma área específica, onde ele vai ter a espera dele. E a partir dessa área específica, a gente vai dar o atendimento a esse paciente e vai se definir se é um paciente que vai para isolamento domiciliar ou se é um paciente que vai ser encaminhado aí para uma área de internação. E se nós formos falar, então, da admissão desse paciente no hospital? Então, no pré-hospitalar, ele vai ter uma triagem e um direcionamento. Chegou na admissão hospitalar, como vamos tratar esse paciente? Como vamos receber esse paciente? Então, mais uma vez, nós vamos falar de medidas de controle precoce. Então, profissional da saúde, máscaras, luva, óculos, protetor facial, aventais descartáveis, lavar as mãos com frequência, desinfetar seus objetos de uso. E para pacientes, então, máscara cirúrgica, sempre manter o isolamento. Na área anexa ao hospital, esse paciente já fica isolado, já fica com máscara, e aí segue o mesmo protocolo. Se vai para a residência ou se é um paciente elegível para internação hospitalar. Adentrando na emergência hospitalar, esse paciente já está separado, é um paciente que já foi pré-triado. Então, ele está lá para quê? Para completar o diagnóstico e, com a complementação diagnóstica, ter o seu direcionamento correto, seja para uma internação em UTI, seja para uma internação em enfermaria, ou seja, para o isolamento domiciliar, onde esse paciente vai ser acompanhado no posto de saúde. E como é esse acompanhamento? É um acompanhamento à distância, feito por telefonema a cada 48 horas, para estar acompanhando a evolução do paciente. E, claro, né, buscando sinais de alerta. Como eu falei já anteriormente, no vídeo anterior, e nós estamos reeditando e refalando a importância da paramentação. Então, os passos da paramentação e desparamentação do profissional de saúde. Tem que lembrar que a segurança do profissional é extremamente importante. Esse profissional não pode adoecer. Esse profissional tem que se precaver, tem que usar o seu equipamento de proteção individual de forma correta, de forma assertiva. Então, primeiro passo, separa o material que você vai utilizar. Higienize suas mãos. Coloque o avental, na sequência, a máscara cirúrgica, ou a máscara N95, muito melhor, ou uma máscara similar, gorro, protetor ocular ou protetor facial, então óculos ou protetor facial, e por último, calçar as luvas de procedimento. Você vai utilizar 2 luvas. Só depois de estar corretamente paramentado, então essa paramentação deve ser feita numa antessala, e só depois de completamente paramentado que você vai adentrar ao recinto de tal paciente. Adentrou ao recinto, coloca uma outra máscara, uma luva de procedimento, ou coloca aí uma outra luva de estéreo, se for um procedimento estéreo, preste assistência ao seu paciente, e depois tira a primeira luva dentro do quarto, sai com a luva que já estava embaixo. Nessa sala, pós-atendimento ao paciente, tire as luvas, tire o capote. É muito importante para tirar o avental, desamarrar. Não adianta querer puxar, arrancar, que você pode estar pulverizando o vírus no ambiente em que você está. Depois tira o gorro, depois protetor facial, por último, a máscara. Fundamental, tirou luva, lave as mãos. Tirou o avental, lave as mãos. Tirou a máscara, lave as mãos. Então, a lavagem de mãos faz parte
de todos os passos praticamente dos procedimentos. É importante que o profissional tenha certeza sempre de estar com uma boa asepsia de mãos. Essa é uma meta-análise que foi publicada no dia 6 de abril, inclusive falando da exposição do profissional de saúde e falando do uso dos EPIs. E o que essa meta-análise mostrou para nós? Então, primeira coisa, o profissional muitas vezes não está acostumado com esse EPI. Ou ele recebe um kit de equipamento de proteção individual em que ele não está familiarizado. A manipulação, tanto para colocar como para tirar esse equipamento de proteção individual, pode aumentar o risco de contaminação. 2. Utensílios utilizados por esse profissional de saúde, seja o estetoscópio, caneta, a mesa, a maca, a cadeira, todos os lugares em que o vírus pode se depositar. É importante, o vírus não vai voltar à suspensão, mas ele está lá depositado. Se colocar a mão, se colocar um celular, uma caneta, você pode estar carregando esse vírus para outros lugares. Eles usaram um simulador de tosse e eles viram que o vírus se projetava pelo corpo do médico, do cuidador, para o pescoço, punho, pernas. Então, a gente tem que pensar que até uma distância de 3 metros do manequim, você encontrou partículas virais. Então, o tamanho da dissipação no ambiente. Sala de desparamentação. Atenção às regras. Então, regras de paramentação e desparamentação. Berçário. Lembrar que crianças podem ser vetores assintomáticos. Tá? Então, a literatura mostra 80% ou 70%, entre 70% e 80% das contaminações se dão através de indivíduos assintomáticos. E aí uma coisa importante sobre as máscaras. Então, as máscaras devem ser armazenadas em saquinho de papel, tem que respirar para evitar a umidade, bactérias e fungos. A máscara pode ser utilizada, a N95 ou similar, pode ser utilizada por até 5 a 10 dias seguidos, então no plantão de 12 horas. Agora, não tem ainda trabalhos dizendo se aumenta a durabilidade da máscara N95 a utilização, por exemplo, da Face Shield, que é aquela máscara facial. E quando a gente fala, então, vamos voltar aos sintomas, já está paramentado. Então, o profissional já está pronto para atender o paciente, já se paramentou, já está pronto para prestar atendimento. O paciente já está isolado, já está com uma máscara. Vamos voltar a sinais e sintomas de gravidade. O que esse paciente pode apresentar que denota gravidade? Então, déficits respiratórios, falta de ar, ronco, sinais de insuficiência respiratória, oximetria baixa, taquipneia ou taquidispneia. Alterações do sistema cardiovascular, sinais de hipotensão, diminuições da pressão de pulso, diminuição do pulso periférico. Além disso, piora de condições clínicas, piora das condições de base, alterações de estado mental, confusão, letargia ou persistência da febre, ou ainda um paciente que já não tinha mais febre, que voltou a apresentar febre. Então, tudo isso são sintomas de alerta, sintomas de gravidade. E se nós falarmos das crianças, então, falando de criança, falta de ar, sinais de insuficiência respiratória, taquidispneia, alterações cardiovasculares, hipotensão, inapetência, alteração na ingesta de líquidos, piora de doenças de base, alteração do estado geral, confusão, letargia, convulsão. Comorbidades que contraindicam o acompanhamento ambulatorial. Então, quais são as comorbidades que deixam o nosso alerta ligado? São pacientes que muito provavelmente vão precisar ficar internados e vão precisar de uma observação mais de perto. É o paciente que vai para a nossa enfermaria. Pacientes com doenças cardíacas, doenças crônicas ou congênitas, insuficiência cardíaca mal controlada,
doença cardíaca isquêmica descompensada, doenças respiratórias crônicas, DPOC ou asma mal controlados, doenças pulmonares, fibrose cística, doença crônica da prematuridade, doenças renais, pacientes em diálise, pacientes imunossuprimidos, transplantados ou pós-transplantes, portadores de doenças cromossômicas e diabéticos. E aí vale o quê? Vamos triar. Quem vai para onde? Então, um paciente que tem pelo menos 3 sintomas respiratórios ou traz descompensação dos seus quadros e suas comorbidades, se ele tiver com uma frequência respiratória menor que 25 e saturando acima de 90, ele vai para uma sala de internação. Vai para uma enfermaria, vai para uma sala amarela. Já o paciente com uma frequência respiratória superior a 25 e uma saturação menor que 90%, esse paciente é elegível a uma sala de choque ou uma sala vermelha ou uma UTI. Quando a gente fala de diagnóstico, a grande questão diagnóstica é a diferenciação das síndromes gripais. E a gente tem que lembrar que os casos iniciais geralmente são oligossintomáticos, podem ser subfebris, tá? E uma pequena parte dos pacientes vai necessitar de oxigenoterapia. E uma parte ainda menor que vai ser tratado em unidades de terapia intensiva e ventilação mecânica. E quando a gente fala de diagnóstico, o diagnóstico é feito através da identificação do vírus, por testes de PCR. Importante, a coleta desse material tem que seguir todos os critérios e o passo a passo, desde a indicação, técnica de coleta, acondicionamento e os envios desse material para serviços especializados. Tá? Então, o cuidado para que se faça o diagnóstico é extremamente importante e as pessoas que envolvidas, desde a triagem, coleta e encaminhamento do material, têm que ser treinadas e preparadas para que você não tenha perda ou viés dessa coleta, possibilitando o diagnóstico. Como tratar do acompanhante? Como tratar do visitante? A gente está falando do paciente, mas todo paciente tem alguém do lado de fora esperando ele. Quer notícias, quer saber o que está acontecendo, tem esperança, tem medo, né? E aí, como a gente pode garantir a segurança do paciente e assessorar e trazer conforto aí para essa família? Então, é importante que sejam suspensas as visitas, né? Diminua a circulação de pessoas nos serviços. Então, é importante que haja um controle de pessoas circulando no serviço. E todas as rotinas do hospital ou do serviço devem ser tratadas e diminuídas no sentido de que diminuam-se a circulação de pessoas, principalmente nas áreas em que você tem pacientes infectados. A conversa tem que ser com a família, sempre com alguém maior de idade, tá? Escolher com quem você vai conversar. Então, uma pessoa que tenha calma, tranquilidade e que possa entender aquilo que você está explicando, que seja uma pessoa rígida, que seja uma pessoa saudável, que seja uma pessoa, evidentemente, dentro do possível, que não tenha fatores de agravamento. Quais são os fatores de agravamento? Lembrem-se, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, imunossupressão, doenças crônicas. Outro, eu não posso ter um acompanhante com sintomas gripais. Outro, evitar visitas em UTI. Evitar acompanhamento, múltiplos acompanhamentos, evitar revezamento de acompanhantes. Vamos evitar que o visitante tenha contato direto com o paciente. Se for fazer algum procedimento, principalmente procedimentos que possam gerar aerossol, uma aspiração ou mesmo uma máscara de nebulização, o paciente não pode ter acompanhante. A gente tem que evitar que essa pessoa também se contamine. E claro, todo acompanhante tem que seguir as normas de segurança. Então, usar álcool, usar máscara, lavar as mãos antes e depois de entrar no quarto. Esse acompanhante não pode ficar, senta na cadeira, põe a mão na mesa,
pega uma caneta, pega um lápis, escreve. Quer dizer, quanto mais ele ficar manipulando coisas dentro do quarto ou dentro da unidade, quanto mais esse paciente ficar se deslocando, quanto mais esse acompanhante se deslocar de um lado para o outro, mais ele pode levar aí contaminação para os ambientes. Um assunto delicado que a gente é obrigado a tratar é o manejo dos corpos. Então, o Ministério da Saúde tem uma manifestação ou tem um protocolo específico para manipulação dos corpos no contexto do coronavírus. Então, por mais que seja aí um assunto, um terreno árido, né, é uma coisa que tem que ser vista e tem que ser lembrada, na medida em que os corpos têm um potencial de contaminação muito grande. Então, os cuidados são igualmente importantes. Claro que nós não vamos pormenorizar esses cuidados estão disponíveis para os profissionais de saúde, para os serviços de saúde. Então, as orientações do Ministério da Saúde são aí bastante importantes e pontuais para os serviços. Então, rapidamente só, nós vamos falar aqui, se eu tenho um óbito hospitalar, o que é importante? Uso de EPIs pela equipe, um cuidado especial com fluidos corporais, cuidado especial para evitar secreções, cuidados especiais na manipulação dos corpos, na manipulação da própria mortalha, asepsia, antisepsia dos materiais, sempre respeitar distâncias. Importante, a embalagem do corpo com nome, né? Não se faz autópsia ou necrópsia desses pacientes. Então, existe protocolo específico para isso, tá? Que vai desde o momento do óbito até o momento em que esse corpo vai para o necrotério ou para uma funerária e vai receber o seu destino final. Agora, uma situação recorrente também é o óbito domiciliar. E, principalmente para esses casos, é que eu fiz questão de colocar esse tópico na apresentação. Porque o óbito domiciliar também é um contaminante. E, muitas vezes, o primeiro profissional de saúde que chega vai desempenhar um papel sanitário nesse caso. Tá? E o que é esse papel sanitário? É orientar a família, orientar o isolamento desse corpo, evitar que as pessoas tenham contato, evitar contato com fluidos corporais, né? Esperar que uma equipe de saúde devidamente paramentada chegue, faça a remoção desse corpo com todos os cuidados necessários. Após a retirada do corpo, seja feita a desinfecção do ambiente que ele estava, a desinfecção dos materiais que estavam próximos a ele, né? Então, é uma preocupação aí sanitária. E aí, pessoal, vamos voltar, então, agora àquelas questõezinhas, né? Então, são basicamente as questões semelhantes ao que nós tínhamos já discutidos da outra vez, né? Porque eu acho que conseguem ilustrar passos importantes que são os objetivos da aula. Então, desde o ambiente pré-hospitalar, a triagem, até a admissão do paciente no serviço de emergência. Então, paciente do sexo masculino, 45 anos, procura atendimento no setor pré-hospitalar com queixa de tosse e coriza um dia. Está febril no momento, mas relata um episódio de febre não aferida. Não tem dispneia e seu estado geral é bom. Questionado, não tem comorbidades. E aí, pessoal, o que nós temos que fazer com esse paciente? Então, é um paciente que não apresenta critérios de gravidade, deve ser orientado repouso domiciliar, isolamento e observação clínica. É um paciente que deve retornar em caso de piora e é um paciente que deverá ser monitorado pela atenção básica através de telefone a cada 48 horas, conforme aí o protocolo da atenção básica. Outro, você é um profissional de saúde, foi designado para prestar atendimento a uma vítima em unidade hospitalar de atendimento COVID. Recebeu diversas recomendações desde a sua chegada, recebeu aquele kit de EPIs. E, inclusive, ele chamou sua atenção. A sua dúvida, como se paramentar ou desparamentar? Qual é a técnica? Então, como utilizar aquele kit que você recebeu? Como se paramentar e desparamentar? Então, paramentação. Primeira coisa, lave as mãos,
coloque um capote ou avental, depois a máscara, depois o gorro, depois o protetor ocular ou facial e, por último, luvas. Desparamentação. Tire as luvas, tire o capote, higienize as mãos, tire o gorro, o protetor ocular ou facial, a máscara e lave as mãos novamente. Outro. Foi encaminhada para a unidade hospitalar uma senhora de 67 anos com história de tosse, coriza e relato de febre não aferida. A senhora refere diabetes e acaba de lembrar que quando tosse, sente também falta de ar. Tem uma glicemia capilar de 340 mg por decilitro, uma pressão arterial de 85 por 55 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 115 e uma frequência respiratória de 35 incursões por minuto. E aí, o que nós temos a dizer dessa senhora? Então, é uma paciente acima de 65 anos, com um relato de comorbidade, então ela tem uma febre, ela tem diabetes, ela tem falta de ar, ela está descompensada da sua diabetes, ela está hipotensa, taquicárdica e dispneica. Então, é uma paciente considerada grave, é uma paciente considerada vermelha, que merece internação em sala vermelha ou em UTI. Pessoal, é isso que eu tinha aí para dizer para vocês. Nós estamos aí num momento importante para todos nós, profissionais da saúde. É um momento em que a pandemia está se instalando e para que nós possamos vencer, mais uma vez eu digo para vocês, é importante que todos nós estejamos unidos, reunindo as nossas forças e remando todos para o mesmo lado. Então é importante que nós todos tenhamos aí o mesmo objetivo, nos empenhemos, sempre seguindo os protocolos, sempre respeitando as orientações do Ministério da Saúde, dos serviços em que nós estamos inseridos, pois só assim nós vamos conseguir vencer mais essa batalha. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos e tenham aí um bom trabalho.